Neste vídeo, apresentaremos as propriedades operatórias dos limites. Com elas, poderemos calcular limites que envolvam funções de diferentes naturezas. Por exemplo, uma função exponencial mais uma função polinomial. Então, poderemos ampliar a quantidade de limites que seremos capazes de calcular. As propriedades operatórias dos limites vão nos ajudar a calcular o valor de limite de funções que envolvem várias operações, como soma, subtração, multiplicação, divisão e também de composição de funções. Vamos supor que tenhamos duas funções, f e g, que quando você calcula o limite de ambas em um mesmo ponto A, o valor do limite da f dá L e o da G dá um número M. Então, L e M, dois números reais. O que pode se provar é que, nessas condições, o limite de f de x mais g de x, quando x tende a A, ou seja, o limite da soma das duas funções, vai ser exatamente igual à soma dos limites de f e de g. Então, o resultado aqui vai dar L mais M. Da mesma forma, o limite de f de x menos g de x, quando x tende a A, vai ser a diferença dos limites, L menos M. O limite do produto de f vezes g também vai ser igual ao produto dos limites, quando x tende a A. Por fim, quando o limite da g for diferente de zero, então, se tivermos que calcular o limite do quociente de uma função f por esta função g, então o limite do quociente também vai ser igual ao quociente dos limites. Então, essa hipótese aqui ela é fundamental para que essa propriedade faça algum sentido, né? Porque não podemos dividir por zero. Então, vamos ver alguns exemplos. Então, para calcular o limite de x2 mais seno de x, quando x tende a zero, reparem que x ao quadrado é uma função contínua e seno de x, por ser trigonométrica, também é contínua. Então, calcular o limite de cada uma dessas funções aqui no ponto é a mesma coisa que substituir o valor de x pelo ponto que está aqui, no caso zero. Então, essa primeira parcela aqui vai tender para zero, zero ao quadrado, e essa segunda parcela aqui também vai tender para zero, porque substituindo zero aqui, seno de zero, como vocês sabem, é igual a zero. Então, a primeira parcela deu zero, a segunda parcela deu zero, então o limite da soma vai ser igual à soma dos limites. Então, o resultado vai ser zero mais zero, que é igual a zero. Nesse segundo exemplo, eu tenho uma função polinomial vezes, multiplicada por uma função exponencial. Ambas são contínuas, então, para calcular o limite de cada uma separadamente, basta substituir o valor de x, que está tendendo a 1 aqui, por 1. Então, essa primeira função aqui vai tender a 2, porque 2 vezes 1 dá 2, e essa segunda função aqui vai tender para 3, porque 3 elevado a 1 é 3. Então, o primeiro fator tende para 2, o segundo para 3, então o limite do produto vai ser igual ao produto dos limites, igual a 6. No terceiro exemplo, o quociente, então, tanto o numerador quanto o denominador são funções polinomiais,
então contínuas. Portanto, para calcular o limite de cada uma delas, basta o que? Substituir o valor. Né? Então, quando x tende a menos 1, substituindo menos 1 aqui, vai dar menos 1 mais 2, que é 1. E aqui, no denominador, substituindo, né? Menos 1 vezes menos 3, 3 mais 1, 4. Repara que o denominador tendeu para um número que é diferente de zero, que é uma das condições para que a gente utilize a propriedade do limite do quociente. Então, podemos utilizar. Então, esse limite aqui vai ser exatamente 1 sobre 4. Uma quinta propriedade importante a se considerar é a de composição. Lembrando o que é a composição de uma função f com uma função g. Você tem que a função f ela transforma elementos de um conjunto A em elementos de um conjunto B, né? Transforma um elemento x num elemento f de x. E a função g transforma os elementos de um conjunto B em elementos de um conjunto C. Então, ela vai pegar esse elemento aqui e vai transformar em outro elemento que a gente chama de G de f de x. A função composta é exatamente a função que faz esse caminho direto, né? Então, a gente chama essa função de G composta com f. E aí a gente escreve assim, G, uma bolinha, f. Muitas vezes a gente fala G bola f também, né? Para representar essa nova função. Bom, o que acontece nessa propriedade? Se a função G e f, a função f, você conseguir fazer a composta delas, né? G bola f, e se a g for contínua no B e o limite do f de x, quando x tende a A, for igual a B, então o limite da composta pode ser calculado como? Bom, a composta de g com f de x, por definição, é dado por essa expressão aqui, como a gente viu, né? E aí, para você calcular esse limite, o que você vai fazer? Ora, o x vai tender para A, o f de x vai tender para B, né, que é o que a gente tem aqui, né, visto que o limite é igual a B da f. E aí o que você vai poder fazer é substituir esse valor de f de x aqui por B e calcular o g de B. Certo? Vamos ver um exemplo prático de como que a gente pode utilizar essa propriedade. Então, aqui a gente tem 3 exemplos, e esses 3 exemplos são de funções compostas. Essa potência é uma função composta, porque para você calcular essa potência aqui, primeiro você pega o x, depois você calcula 3x menos 2, e depois você pega isso e eleva a 100. Então, você está fazendo 2 operações aqui. A primeira, que é a função f, que pega um número real, multiplica por 3 e subtrai 2. E depois a gente está utilizando outra função, g, que pega esse número e eleva a 100. E aí, no final, a gente tem, né, quando a gente faz esse caminho direto, a gente tem 3x menos 2 elevado a 100. Bom, essa função aqui, olha, da base, eu sei calcular o limite dela quando x tende a 1. Quando x tende a 1, né, como ela é polinomial, então ela é contínua. Então, para calcular o limite, é só substituir o x por 1. Então, 3 vezes 1, 3.
menos 2, 1. E aí, como isso aqui vai tender a 1, né, que é o valor do limite da f, né, então basta pegar a g e calcular no 1. Né? Então, eu vou pegar 1 e vou elevar a 100. Então, vai ficar 1 elevado a 100, que é igual a 1. Então, na prática aqui, né, o que aconteceu foi uma substituição, né, do x pelo valor que o x está tendendo aqui, que no caso é o 1. Nesse segundo exemplo, faremos da mesma forma. Essa função é uma composta de duas outras funções. Para calcular seno de 2x, primeiro você pega o x, depois você dobra, e depois pega o resultado e calcula o seno. Então, a função f é a função que pega um número e dobra esse número, e a função g é a função que pega um número e calcula o seno desse número. Bom, então eu vou calcular o limite da f, né? Então, fazendo o x tender a zero, a gente sabe que isso daqui tende a zero. E aí, depois, eu pego o seno, que é a função g, desse valor que a gente encontrou aqui. Então, seno de zero, que é igual a zero. Então, o limite está calculado. Essa terceira função aqui também, né? Você tem uma composta. Você começa com x, depois você multiplica por 2 e soma 5, e depois você pega este número e faz 3 elevado a ele. Então, a primeira função, f, é a que dobra o número e soma 5, e a segunda função, g, é a que pega um número e faz 3 elevado a esse número. Ora, essa primeira função, que é o expoente, ela é contínua, né? Então, eu consigo calcular o limite dela facilmente. Isso daqui tende para quanto? Quando x tende a menos 1, isso vai tender a menos 2, mais 5, 3. E aí eu vou pegar a função g e vou calcular ela nesse valor aqui. Então, vai ficar 3 elevado a esse número, a 3. 3 elevado a 3 é 27, porque é 3 vezes 3 vezes 3. Vamos concluir o vídeo calculando, resolvendo esse exercício aqui. Então, vamos determinar o valor da constante k para que a função abaixo seja contínua. Então, eu tenho uma função definida por duas sentenças, e nas duas sentenças eu tenho, né, a variável x, que é a variável da função, mas na expressão dessas sentenças eu tenho a constante k aparecendo. Bom, para que a função seja contínua, o que tem que acontecer é o quê? Bom, o limite no ponto zero, por exemplo, né, tem que ser igual ao valor da função no ponto. Então, isso daqui tem que acontecer. Ora, qual é o valor da função no ponto? O valor da função no ponto, f de zero, é quanto? Qual sentença que eu utilizo para calcular o f de zero? Eu utilizo a segunda, né? Porque o zero se enquadra nesse caso. X é maior que zero ou igual a zero. Então, substituindo o x igual a zero aqui, eu vou obter k vezes zero, mais 1, sobre zero ao quadrado, mais 1. Em cima vai dar 1, embaixo vai dar 1 também, então o quociente dá 1. Então, eu já sei que f de zero é igual a 1. Então, eu preciso agora encontrar o valor de k que faz esse limite aqui ser igual a 1. Bom,
essa é uma função que a esquerda do zero ela tem um comportamento e a direita do zero ela tem outro comportamento. Né? Então, para calcular o limite quando o x tende a zero, a gente vai trabalhar com limites laterais. Então, eu vou calcular o limite lateral à esquerda. Ora, o limite lateral à esquerda, o que vai acontecer aqui? Quando o x tende a zero pela esquerda, o x é menor do que zero. Quando o x é menor do que zero, qual é o valor do f de x? O valor do f de x é k vezes cosseno de 3x. Então, k vezes cosseno de 3x. Bom, k é uma constante. Cosseno de 3x é uma função que envolve o quê? Apenas funções contínuas, né? Eu tenho aqui, na verdade, uma composta. Eu tenho o 3x, né? E eu tenho a função cosseno, né? Essa aqui é uma função constante, então ela é polinomial, né? E essa função aqui, eu posso utilizar as propriedades operatórias para calcular o valor desse limite. Então, quando x tende a zero, essa função aqui, ela vai tender para quanto? Ela vai tender para k, né? Porque é uma função constante, né? Portanto, polinomial. Se eu substituir x igual a zero aqui, bom, isso aqui nem depende de x, né? Então o resultado sempre vai ser constante igual a k. Já aqui, eu faço x tender a zero aqui. Então, aqui vai tender para zero. E aí, depois eu faço cosseno de zero, né? Então, vai ser cosseno de zero aqui. Cosseno de zero, a gente sabe que é 1. Então, vai dar k vezes cosseno de zero, que é k vezes 1, né? E isso aqui é igual a k. Então, o limite lateral à esquerda de zero deu k. Bom, agora vamos calcular o limite lateral à direita. O limite lateral à direita, ele vai ser quanto? Bom, quando x tende a zero pela direita, quanto vale o f de x? Bom, o f de x, quando x tende a zero pela direita, ele é maior que zero. Então, o f de x ele vai ser calculado por esta fórmula. Então, no lugar do f de x, eu vou substituir isso, né? Então, vai ficar limite, quando x tende a zero pela direita, de kx mais 1 sobre x2 mais 1. Ora, o numerador aqui e o denominador são polinomiais, então são contínuas. Então, para calcular esse limite, é só substituir o valor de x. Então, quando você substitui x por zero aqui, dá 1, e aqui dá 1 também. Repara que o denominador deu diferente de zero. Então, você pode utilizar aquela propriedade que diz que o limite do quociente é o quociente dos limites. Então, isso daqui vai ser 1 sobre 1, que vai ser igual a 1. Ora, o limite existe se somente se o limite lateral à esquerda foi igual à direita, né? Tá certo? Bom, isso daqui a gente calculou, né? Lá atrás a gente viu que dava k. E esse aqui a gente acabou de calcular e ver que dá 1. Então, o k aqui, né, para existir o limite, ele tem que ser igual a 1. E repara que o limite vai existir, vai ser igual a 1, e ele vai ser igual também ao valor da função no zero, né, que a gente já viu que é 1 também. Então, de fato, a função vai ser contínua aqui no zero, quando a gente escolher o valor 1
para a constante k.